Fábio Lázaro chega para contar para a gente essa história. Lázaro, você teve participação nesse problemão todo aí, né? Vamos explicar isso direito, mas foi uma matéria que você soltou que acabou sendo o estopim ali da confusão no meio da reunião. Conta pra gente, Lázaro, tudo bem? Boa tarde, Luísa, PVC, Pedro, todo mundo que acompanha o De Primeira. Estamos a 0 dias sem tretas no Corinthians, o nosso recorde. Bom, a culpa não está do mensageiro, mas assim, tivemos a participação numa publicação que tivemos aí ontem por volta das 18h30 sobre o segurança Aldair Borges, né, uma suposta recontratação do Aldair Borges virar um problema entre os presidentes do Corinthians, né, o Osmar Stabile, que é o presidente do clube, o presidente da diretoria, e o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. E o Aldair Borges, ele era o chefe de segurança do Corinthians no dia 20 de janeiro de 2025. O que acontece no dia 20 de janeiro de 2025? O Conselho Deliberativo votaria o impeachment, o processo contra o então presidente Augusto Melo. Naquela reunião que todo mundo vai se lembrar, terminou com confusão, terminou com um conselheiro agredido, com invasão de torcedores uniformizados ao Parque São Jorge. E depois isso se transformou em inquérito da Polícia Civil, onde o Aldair Borges é acusado por outros funcionários por ser o responsável pela liberação dessas pessoas não autorizadas e por esconder as grades de segurança. As grades ficaram escondidas em uma sala trancada na Fazendinha, onde fica o complexo ali no Parque São Jorge. Pois bem, na semana passada, circulou no Corinthians a informação de que esse Aldair Borges tinha sido recontratado, reconduzido ao seu cargo na segurança do Corinthians. E isso deixou especialmente o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, irritado, porque nessa segunda-feira seria votada a reforma do Estatuto do Corinthians. Na sexta-feira, durante um encontro na pizzaria do Parque São Jorge, Romeu Tuma Júnior teceu cobranças ao Osmar Stabile em relação a essa possível recontratação e também ao diretor administrativo Fábio Soares, que seria o responsável, supostamente responsável por realizar essa contratação. A reportagem, o Osmar Stabile negou que o Aldair tenha sido recontratado. Segundo o Osmar, o Aldair foi buscar a recontratação, foi até o setor do RH, pediu a recontratação, mas o nome dele não foi aprovado porque ele tinha um histórico de insubordinação. Porém, pessoas do clube afirmam que Aldair estava sim na sexta-feira, inclusive com alguns registros e com muitas testemunhas, inclusive, de que esse Aldair estava fazendo segurança, inclusive no quinto andar do Parque São Jorge, que é onde fica a sala do presidente. Então fica a versão do presidente Osmar Stabile, a versão do Romeu Tuma. E o que isso culminou, o que isso acabou contribuindo para a confusão que houve ontem no Parque São Jorge? Porque o Osmar Stabile ficou muito irritado com a interferência do Romeu Tuma. Segundo ele, segundo o Osmar Stabile, o Romeu Tuma está buscando interferir administrativamente o Corinthians, o que não é competência do Romeu. Então, pouco quando o Romeu iniciou os trabalhos, iniciou a assembleia, a reunião, o Osmar pediu a palavra. E nessa ele fez fortes críticas e sim, citou nominalmente, citou a matéria, citou a situação como uma forma aí de dizer que o Tuma seria o responsável por esse vazamento de informações que teria interferido aí nessa questão de administrativo que não era a competência do presidente do conselho. E aí depois ali tudo desandou, né? A reunião desandou, começaram muitas trocas de farpas, agressões, empurra-empurra entre conselheiros em lados diferentes. Houve uma tentativa, sobretudo do ex-presidente do Conselho, Alexandre Rusli, de ir para cima do Romeu Tuma no auditório, no teatro do Parque São Jorge, e aí o Romeu Tuma ativou o artigo 45 do Estatuto do Corinthians, que diz que a Assembleia Geral dos Sócios pode ser convocada extraordinariamente a qualquer momento para aprovar a alteração do Estatuto nos termos do Código Civil, né, quando expressamente convocada para esse fim, é reconhecida preliminarmente pelo Conselho a necessidade de alteração. Ou seja,
a votação do Estatuto, da reforma do Estatuto, que aconteceria em primeira instância no Conselho e depois, a ser aprovada, iria para uma Assembleia Geral de Associados, não passou pelo Conselho e vai direto para os associados. Que embate, hein, PVC? Você está dando risada aí, mas o negócio foi feio, né? E aí eles declararam empurra, empurra, e aí o presidente falando que o Turma virou para ele no jantar e falou: o que você faz, eu quero, o que você faz, ou você faz o que eu quero, eu vou te ferrar. E aí ele falou: não, mas não foi isso que eu falei, e essa confusão. Não, foi outra porra do verbo. Não foi outro verbo. Foi bem eu amenizei, foi outro verbo. Mas essa confusão não ajuda em nada o Corinthians, PVC. O Arthur Lira não pode pensar que é o presidente, né? Aí eu falei Arthur Lira? Não, o Romeu Tuma, quer dizer. Ai, como resolver isso, hein, Pedro? Porque isso aí, de fato, afeta algo que é muito relevante, que é a reforma do Estatuto, as mudanças do Estatuto, que, inclusive, são pautas que vêm sendo pedidas pela torcida e por integrantes também do clube, né? Mas isso aí acaba atrapalhando toda a situação. E o Fabião pode me apontar se eu estiver errado, né? Mas a briga toda não é bem por causa de segurança, né? É toda a questão política que envolve a mudança de estatuto, que é uma coisa que vai mexer muito na estrutura, né, na raiz da política do Corinthians. E esse segurança é o tempero, né? Ele é o pretexto, não é, Fábio? O segurança foi a gota d'água, né, Pedro? Existia, inclusive, um clima de animosidade entre o terceiro e o quinto andar do Parque São Jorge. O terceiro andar é onde fica a sala da presidência do Conselho Deliberativo e o quinto andar fica a presidência da diretoria. Já existia um ambiente de animosidade. Os dois, o Romeu e o Osmar, na época da queda do Augusto Melo e da condução do Osmar à presidência, estavam próximos, faziam parte de um mesmo grupo político. O Osmar fala até o Romeu nunca foi meu amigo, nunca frequentei a casa dele. Realmente eles nunca foram amigos, mas foram aliados políticos, sim. Só que existia já uma ruptura silenciosa entre eles, silenciosa publicamente, né? Porque nos bastidores todo mundo já sabia dessa ruptura. Ontem, essa ruptura ficou às claras, ficou para todo mundo ver. E essa história do segurança, a matéria específica que o Osmar bate no peito e tem recorrentemente falado, até porque uma questão ali para se blindar, foi uma gota d'água de algo que já estava acontecendo e o Osmar aproveitou para chutar o balde e jogar no ventilador. E o que pode rolar a partir de agora, hein, Lázaro? Como é que essa votação vai ser retomada? Como é que os associados vão, né, se portar diante disso? Quais as consequências do impedimento dessa reunião, né, e da discussão ontem toda nos próximos passos políticos do Corinthians? Agora o Romeu Tuma precisa convocar a data dessa Assembleia Geral. Isso deve acontecer nos próximos dias. E a Assembleia Geral também não deve demorar a acontecer. Existe agora uma articulação muito grande. Existe um grupo político que não é favorável à votação. Essa votação que acabou não acontecendo sobre a reforma do Estatuto, ela já começou antes mesmo dessa segunda-feira. Na quinta-feira, o CORE, que é o Conselho de Orientação, já havia recomendado a reprovação do novo texto, dizendo que, inclusive, não participou ativamente. Vale ressaltar que esse texto da reforma do Estatuto, ele seria votado no fim do ano passado e houve ali um consenso numa reunião do Conselho para que houvesse 11 audiências públicas para que item por item do novo Estatuto, dessa reforma estatutária, fosse discutido. Houve essas audiências públicas, então houve espaço para o divergente. Algumas das recomendações foram acatadas pela Comissão de Reforma do Estatuto, outras não foram, algumas partes do texto foram incluídas, e cada processo do texto teria 3 versões. Agora, a ver como a Comissão de Reforma do Estatuto vai conduzir para que isso seja votado em Assembleia, porque a ideia era que cada texto cada artigo, cada texto tivesse 3 opções, 3 variáveis de texto para serem votados. E o que fosse decidido no final da reunião do Conselho seria levado para a votação em Assembleia de Sócios. E aí o sócio votaria só sim ou não. A ver agora como a Comissão de Reforma do Estatuto vai levar essas opções de cada texto, porque são inúmeros artigos,
para que o associado vote. Quantas votações que esse associado vai ter que fazer? Quantas cédulas ele vai ter que preencher? Tudo isso ainda está em aberto. A gente não tem essas respostas porque vai depender agora da Comissão da Reforma do Estatuto e do Conselho Deliberativo tomar as decisões e comunicar de data e de formato dessa votação. Tem que saber quantos sócios vão comparecer. Tem a letra do velho rock do Segurança, lembra do rock do Segurança? Gilberto Gil? Gilberto Gil é 84, rock do Segurança. Tem a segunda estrofe, podia chamar o rock do presidente do Conselho Deliberativo. Eu sei que o senhor é pago para suspeitar, mas eu estou acima de qualquer suspeita. Em meu planeta todo o povo me respeita. Sou tratado assim como um pachá. Hã? É o rock do presidente do Conselho Deliberativo. Ai, meu BBC. O rock do Segurança... Hã? É a mesma música do Crachá. O rock do Segurança começa. O segurança me pediu o crachá e eu disse nada de crachá, meu chapa. Sou um escrachado, um estrachado, num galpão abandonado, nada de crachá. Aí a segunda estrofe deixa de ser o rock do Segurança e passa a ser o rock do presidente do Conselho Deliberativo. Sei que o senhor é pago para suspeitar, mas eu estou acima de qualquer suspeita. Em meu planeta, todo o povo me respeita. Sou tratado assim como um pachá. Gostei, PVC. Gostei da sua cantoria.